pessoal, agora a gente vai ver como uma artista contemporânea interpretou aquele trabalho que a gente acabou de mostrar do Pedro Américo, fazendo uma releitura. Vamos ver? Bom, vou mostrar para vocês a foto da Adriana Varejão, uma artista que nasceu no Rio de Janeiro em 1964, portanto ela veio para as artes na geração de 80, não é? Hoje ela vive e trabalha no Rio de Janeiro e é reconhecida internacionalmente com trabalhos em locais muito importantes pelo mundo inteiro. O trabalho que eu quero mostrar então se chama Reflexo de Sonhos no Sonho de Outro Espelho, estudo sobre Tiradentes de Pedro Américo de 1998. Vamos lá. Lembram-se então desse trabalho que a gente analisou e que se chama Tiradentes Esquartejado, que é de 1893. A Adriana Varejão faz o que a gente chama releitura, não é? E que tem esse nome bastante complexo e também o processo é bastante complexo, como a gente vai observar no decorrer desse trabalho. Ele foi exposto na 24ª Bienal de São Paulo, não é? Dentro de um dos segmentos que se chamava Entre Outros, em 1998, e o tema dessa Bienal era antropofagia. Vamos falar um pouquinho desse tema, não é? Antropofagia, um termo criado por Oswald de Andrade, em 1928, que se propunha a devorar criticamente as imagens, as ideias que vinham de outros lugares, não é? No Brasil. Então essa arte deveria ser reelaborada com autonomia, não a gente ficar copiando o que viesse de fora. Essa é a ideia. Ela apresenta então esse trabalho num cubo branco, como a gente está vendo aqui. A portinha aberta, dá para a gente ver que tem algumas coisas lá. Vamos andando. São 21 trabalhos. Aqui eu coloquei um pouco a imagem desse processo de trabalho. O que ela faz? Ela, dentro de um espaço, um cubo no ateliê dela, ela recolhe uma figura, um modelo, um manequim, não é? 3D, e esse modelo, esse manequim recortado, ela vai trabalhar, pintar de branco e trabalha a fragmentação pendurando no teto, o espaço todinho em preto, e ela espalha espelhos por todo o ateliê, um de cada tamanho. Como os objetos, né, o objeto fragmentado, ele é branquinho, ela vai, portanto, a gente vai ver esse reflexo nos espelhos. Esse é o processo. Então ela pega aquela imagem do Pedro Américo, do Tiradentes esquartejado, e aí vai recortar, pintar de branco, colocar nesse espaço e distribuir os espelhos. Em cada espelho, portanto, esses reflexos vão refletir não só esses pedaços, mas vários reflexos de vários pedaços. Vamos continuando para a gente poder entender, olha lá. O ateliê é um cubo com 3 metros quadrados, as paredes negras, partes do manequim, que é 3D, pintados de branco e pendurados, feito um açougue, né? Os espelhos no entorno, e ela fotografa as imagens de cada um desses espelhos, e a partir daí ela vai pintar cada uma dessas fotos. Aqui dentro, portanto, como a gente mostrou antes, a gente vai vendo todas essas imagens pintadas, não é? São 21 telas, olha lá, uma dessas imagens que está aqui, cada uma num formato e distribuída pelo espaço, né? O que a gente vai vendo? A multiplicação desse corpo esquartejado, não é? Fragmentos dos corpos, como a gente vê aqui, como se estivessem flutuando no espaço. Os reflexos como perspectiva dos cortes
da carne e também das feridas. Notem que ela teve que desenvolver um trabalho onde aquilo que não aparecia no trabalho de Pedro Américo vai aparecendo agora, de um outro jeito, não é? A nossa incapacidade total, nesse caso, de decifrar, de compreender a imagem como um todo. Vamos lembrar que dentro dessa Bienal, o trabalho do próprio Pedro Américo estava sendo exposto em outra ala. E aqui dentro a gente teve a possibilidade de verificar, de entrar e interagir com esse espaço e as pinturas espalhadas nas paredes e também no piso. A gente via então esses fragmentos, não é, pintados nas telas de tamanho diferente. Nota essa aqui, né, como aquele espelho côncavo que fica em alguns lugares, mas como tela, ou seja, uma pintura, são pinturas. Ela poderia ter colocado aqueles fragmentos 3D, mas não, a gente teria uma outra relação, né? Aqui a gente tem relação com a pintura, com o sonho, com o reflexo, não é? A gente fica se perguntando qual que é a realidade do lugar. E também o cubo, não é? Um cubo branco que está tão ligado à questão modernista, um lugar asséptico. Se antes ela desenvolveu o processo num cubo preto, não é? Lugar da emoção, aqui o lugar da racionalidade, mas a gente ao mesmo tempo não consegue apreender, não é? A gente não consegue sentir. Notem que a gente já analisou como o Pedro Américo desenvolve essa imagem toda fragmentada como um mapa, né? Ele lembra o mapa do Brasil. A gente faz a percepção, fecha a percepção de uma nação inteira. Mas e aqui, o que a gente vê? A gente só vê fragmento. Talvez a gente pudesse se perguntar, puxa, mas se a gente está num lugar desse, que a gente não consegue ver o herói está fragmentado, ela também está falando desse lugar social, desse lugar político, não é? O que é que nós estamos fazendo, não é? A gente não tem respostas, né? Um corpo individual e social que está fragmentado. Um corpo individual e social e político, né? Os discursos políticos construídos durante a nossa história e que agora a gente não sabe dizer como eles estão. Eles estão fragmentados, eles doem, né? E a gente não tem resposta para isso. Esse é o olhar da Adriana Varejão. Bom, pessoal, por hoje é só. Se vocês gostaram, acionem o sininho. Até a próxima vez.